No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomando o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, acabamos de escutar a palavra de Deus, que nessa liturgia fala muito também, não só sobre o corpo de Cristo, mas também sobre o sangue de Cristo. Aquele sangue que era prefigurado no Antigo Testamento, pelo sangue do sacrifício dos animais, que era borrifado sobre o povo como sinal da aliança. Depois a gente escutou também a carta aos Hebreus, falando como aqueles ritos que pareciam tão esplendorosos, né, do templo, os sacrifícios que eram feitos lá, na verdade eram só uma sombra e uma profecia do único verdadeiro sacrifício e do único verdadeiro sacerdote, que é aquele que entra com o seu próprio sangue no santuário do céu, né, diante do Pai, e oferece ele por todos nós. E aqui na leitura, na proclamação do Evangelho, a gente escuta o relato de São Marcos sobre a última ceia. Cristo antecipa a sua paixão, a sua entrega, aquela ceia, e indica para os discípulos que aquele corpo que vai ser entregue, né, e aí entregar e trair, né, ser entregue, ser traído, né, é a mesma palavra no original. Então, aquele corpo que vai sofrer a traição de Judas, vai ser entregue por Judas aos inimigos de Cristo, que ele mesmo se entrega ali, ele mesmo se antecipa. E também a mesma coisa sobre o cálice, aquele sangue que vai ser derramado na cruz, já é dado ali como vida, né? Na Sagrada Escritura, o sangue é a sede da vida, é o lugar da vida, é a fonte da vida, né? Então,
Cristo mostra de que maneira Ele vive, como é a vida própria dele como filho. Às vezes se pensou de uma forma um pouco errada na teologia, acentuando muito essas notas do sacrifício como quase como se a gente estivesse falando de um Deus vingativo que descarrega a sua ira sobre o filho, fazendo que o seu filho seja morto de uma forma violenta, né, para satisfazer a sua ira pelo pecado do homem. E a gente esquece que o modo da oferta, o modo da oferenda, é o próprio modo de ser do Filho. A gente acabou de celebrar a Santíssima Trindade, solenidade da Santíssima Trindade. E o Filho, ele se oferece ao Pai eternamente. Desde toda a eternidade, o Filho entrega, recebe tudo do Pai e entrega tudo ao Pai. Devolve tudo ao Pai. O Pai entrega tudo que Ele é ao Filho, tudo que Ele tem ao Filho, e o Filho entrega tudo que Ele é e tudo que Ele tem ao Pai. E essa entrega do Pai ao Filho, do Filho do Pai, é a pessoa do Espírito Santo, a pessoa amor, a pessoa dom na Santíssima Trindade. Então a entrega, a oferta de Cristo já está ali antes de todos os séculos, como a gente recita no Credo de Nicéia, né? Antes de todos os séculos, o Filho eterno do Pai se oferece ao Pai, se coloca diante do Pai como oferta, como oferenda de si mesmo. Então, esse modo de oferta, o Filho viveu também na sua natureza humana, desde o primeiro dia, desde a sua concepção no seio de Maria, ele já vive em modo de oferta, em modo de oferenda. E tanto assim que ele contagia Maria, né? E Maria sai, ao invés de se resguardar estando grávida, sai, vai ao encontro de Isabel para servir, entra naquele mesmo modo de oferta de si mesmo, de oferta da vida. E toda a vida de Cristo é um contínuo ato de oferta, oferta da sua vida ao Pai, nos amando e se ofertando a nós. Então, Jesus aqui na última ceia, ele explicita que aquilo que vai acontecer no dia seguinte, a sua paixão, a sua morte, não vai ser um evento violento, como assim, aparentemente vai aparecer que aquilo é apenas mais uma execução injusta do Império Romano, mais uma injustiça que o ser humano faz. Então Jesus revela ali o coração daquilo que vai acontecer, ou seja, o que existe no coração dele por dentro daquele sacrifício, porque, irmãos e irmãs, toda pessoa que se abre ao amor recebe a ferida, porque cada vez que você ama, você se torna vulnerável diante daquele que você ama. E Cristo se tornou vulnerável por nós. Se Cristo fosse invulnerável, Ele não nos amaria. Então, Ele veio ao mundo cheio de maldade, cheio de egoísmo, cheio de ódio, e se abriu, se tornou vulnerável. Vulnerável vem justamente da palavra vulnera, né, que quer dizer ferida. Então, Cristo ali se abre ao amor e recebe de nós a ferida na sua paixão. Mas Ele, como vive como filho, vive em modo de oferta, Ele oferece aquela mesma ferida que a gente produz nele, Ele oferece ela por nós.
aquele mesmo sangue que nós, no nosso ódio a Deus, né, no nosso não queremos que Ele reine sobre nós, a mesma ferida que a gente produz em Cristo, Ele transforma essa ferida em oferta de amor por nós. E tudo isso está presente de modo sacramental, de modo antecipado naquela última ceia. E tudo isso continua presente em cada missa, em cada Eucaristia. Em cada missa, em cada Eucaristia, Jesus se coloca nas nossas mãos, de certa forma, de novo se torna vulnerável, se abre ao nosso amor, se abre mesmo a nossa ingratidão, a nossa falta de fé na Eucaristia, a nossa banalização da Eucaristia, a nossa falta, às vezes, de preparação espiritual para receber a Eucaristia, a nossa falta de ação de graças quando a gente recebe a Eucaristia. Então Ele está ali de novo vulnerável, de novo dizendo: eu me abro a Ti, faz o que você quiser comigo, porque eu te amo, porque eu não coloco nenhuma defesa para mim. Então, irmãos e irmãs, é esse Cristo que hoje a gente contempla, o Cristo indefeso, o Cristo em forma de oferta, aquele que se torna alimento de vida para nós. Diante disso, irmãos e irmãs, nossa consciência é que nós que nos alimentamos da Eucaristia, que renascemos em Cristo, que recebemos essa vida nova dele, também recebemos essa vida em forma de oferta. E toda a nossa vida como cristãos é oferenda, é Eucaristia. O cristão não morre mais, porque ele já morreu no batismo. O batismo revela de forma sacramental aquilo que, sim, depois vai acontecer no tempo, mas na realidade mais profunda já aconteceu, ou seja, você morreu. E você não morreu da morte que todos os mortais morrem, você morreu com Cristo, você morreu a morte de Cristo, ou seja, a morte feita oferta. E essa vida se oferecendo, se entregando, é a vida própria de todo cristão, porque é a vida de Cristo. E porque o cristão se alimenta daquele que entrega a sua vida sem limite. E aqui a gente invoca aquelas palavras de um famoso ateu materialista, mas que disse sem querer uma coisa das coisas mais espirituais que podem ser ditas, Feuerbach, que diz: o ser humano é aquilo que ele come. Então, se nós nos alimentamos de Cristo, se Ele é o nosso alimento, nós nos tornamos Cristo, nos tornamos corpo de Cristo. A Eucaristia, como a Igreja ensina, não é só o Cristo, por assim dizer, individual, porque isso nem existe, a existência de Cristo nunca foi uma existência individual, mas é a comunhão de todo o seu corpo, que é a Igreja. Então, na Eucaristia, Cristo está presente com todo o seu corpo, que é a Igreja, ou seja, todos nós. Somos Eucaristias vivas, nos alimentamos dele para tornar a nossa vida uma Eucaristia, uma oferenda, uma oferta eterna de nós. Então, o cristão não morre, uma porque ele já morreu com Cristo e já ressuscitou, e outra, ele não morre porque ele oferece a sua vida. Ele diz como Cristo: ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. Como é bonito, irmãos e irmãs, quando a gente observa as pessoas que se abriram à fé,
a esse poder do alimento sagrado que é Cristo Eucaristia. São pessoas que transformam tudo em amor. Existia aquela fábula do rei Midas, que pediu aquele dom de tudo que ele tocasse se transformasse em ouro. O cristão unido a Cristo, tudo que ele toca, tudo que toca nele se transforma em amor. Até mesmo a dor, até mesmo o sofrimento, tudo se torna oferta. E aqui a gente esqueceu de uma coisa que talvez as gerações passadas de cristãos e católicos cultivavam, e foi tirada por por a gente ter dado ouvidos ao mundo, que é aquele hábito de, se você tem uma dor, se você tem um sofrimento, se você tem uma doença, é claro que essas coisas a gente não deve simplesmente se conformar, deve procurar a solução, deve procurar a cura, mas enquanto elas estão presentes na nossa vida, a gente pode fazer uma coisa muito preciosa com elas: unir elas a Cristo e transformar elas em oferta, em oferenda. Uma pessoa no leito de um hospital pode estar salvando milhares de pessoas, se ela oferece a sua dor unida a Cristo na Eucaristia. Como eu gostaria de entrar nessas UTIs onde estão as pessoas entubadas, e elas estão ali crucificadas, com os pés e as mãos presos e com asfixia, como Cristo na cruz. E queria dizer para elas: te une a Cristo na cruz, abre as comportas da salvação para nós. Todo sofredor, isso ensinava João Paulo II, tem a chave desse banco da redenção, e com o seu sofrimento pode, unido a Cristo, transformando o seu sofrimento em oferta, pode salvar o mundo com Cristo, por Cristo e em Cristo. E assim toda a nossa vida se transforma numa oferta, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. A oferta unida a Cristo na cruz, unida a Cristo na Eucaristia. Termino com essa reflexão também. Cristo está presente entre nós, o seu sacrifício está presente entre nós. Cristo na missa não sofre mais, não morre mais. Isso aconteceu uma vez só no Calvário. Ainda que a oferta dele seja a mesma do Calvário, na missa ele não sofre, na missa ele não morre. Ensinamento do Concílio de Trento isso. Então a gente pergunta, o Trento falava do sacrifício cruento e o sacrifício incruento. O sacrifício cruento, quer dizer, sofrido, foi uma vez só na cruz, e a forma incruenta desse mesmo sacrifício é a Eucaristia. Então a gente pergunta, eu conheço o Cristo, só o Cristo glorioso na Eucaristia, o Cristo ressuscitado. Eu não tenho como ver Cristo padecente, Cristo sofrente. E aqui Cristo nos dá uma resposta. Em todo nosso irmão, em toda nossa irmã que sofre, que padece, Ele está padecendo também, e esperando o nosso amor, a nossa misericórdia, em troca do amor que Ele nos deu. Se a gente, como dizia São Crisóstomo, se a gente sabe reconhecer Cristo na Eucaristia, também a gente deve aprender a reconhecer a presença de Cristo nos nossos irmãos que sofrem. Em todo aquele que tem fome, que tem sede, que está nu, que está preso, que está doente, que é estrangeiro, etc. Como Mateus 25 nos fala, ali diz: foi a mim que o fizestes. Não foi como se fosse a mim, não, foi a mim. Cristo está unido ao ser humano. Então, que a gente possa também, depois de fazer a experiência
do Cristo glorioso, do sacrifício incruento de Cristo na Eucaristia, a gente possa também reconhecer o Cristo cruento, né, nas nossas ruas, nas nossas casas, nos lugares onde tem pessoas que sofrem de mil maneiras, né, sofrimentos físicos, mentais, espirituais, para que a gente possa também beijar as chagas de Cristo, né, e responder com amor, a esse sangue que foi derramado por nós.